Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos trabalhar um assunto bem interessante e um assunto base nas aulas de linguística dentro da língua portuguesa. Nós estamos na aula 3, elemento das palavras, né? Formação das palavras. Meu nome é Luana Monteiro. Vamos lá? Para começo de conversa, para introduzirmos aí o nosso bate-papo da aula de hoje, nós temos aqui, dentro da morfologia, né, que é uma parte do estudo da linguística, os estudos sobre as palavras, a formação das palavras, tudo bem? O processo de construção de cada palavra. E eu tenho a visão de processo de criação numa perspectiva diacrônica, numa perspectiva histórica, tudo bem? Ou seja, a construção das palavras, a formação das palavras, compreendendo e respeitando o seu percurso histórico, né? Por exemplo, como que se deu a construção da palavra fósforo dentro de um percurso histórico? Quais são as contribuições de cada origem, né? De cada influência na construção dessa palavra, até a contemporaneidade. Então, portanto, nessa aula vamos estudar tópicos como prefixos, afixos e outros elementos que formam a palavra. Vamos lá, então? As palavras e seus elementos constitutivos. Alguns autores estudam a morfologia em separado de outras partes da gramática, como a sintaxe e a fonologia. Enquanto autores como Bechara e Peixoto Filho preferem estudar a parte da gramática descritiva, normativa, com o nome da morfossintaxe, tudo bem? Assim, podemos considerar que morfologia, a área da morfologia, ela vai se preocupar em entender a estrutura dessas palavras, a formação dessas palavras e a classificação dessas palavras, tudo bem? E pensando então, já que nós entramos dentro da morfologia, pensando aí que ela é uma estrutura de palavras, especificamente de elementos básicos significativos. Por exemplo, eu tenho uma raiz, eu tenho um radical, os elementos significativos dessa palavra, né? A significação, os elementos de ligação, os elementos eufônicos. Então, por sua vez, né, nós temos as unidades mínimas da palavra. Vou até grifar aqui para vocês terem mais ou menos ideia do que nós estamos falando, em que momento, em que lugar nós estamos pisando. Então, veja só, unidades menores da significação. Nós vamos trabalhar com unidades pequenas, as menores unidades de significação dentro de uma palavra, tá? Nós vamos conhecer o seu radical, a sua raiz, o tema, como acontece, por exemplo, com o radical. Esses elementos, né, têm uma raiz, ou seja, um início ali, uma raiz, como se fosse uma família, radical primários. A raiz, né, segundo Segaia, é um elemento originário e irredutível, ou seja, a palavra ela nunca vai perder sua raiz, ela nunca vai ter o seu radical modificado, que se concentra a significação da palavra. Posteriormente, nós vamos observar que algumas palavras elas trazem uma raiz, ou seja, a sua significação inicial, que a partir dessa raiz outras palavras são produzidas, mas elas fazem parte da mesma família, porque elas guardam um sentido essencial, eles guardam a mesma essência. Vamos lá. A compreensão de Bechara amplia e difere, ainda que ligeiramente, da conceituação da empregada acima, né, da empregada anterior. Chama-se de raiz, ou seja, ele pensa que a raiz, em gramática descritiva, ou seja, o radical primário é um elemento irredutível, é o elemento mínimo da minha palavra. Tudo bem? E também essa raiz, ela pertence, ela é uma marca, digamos assim. Ela vai marcar
todas as palavras que também pertencem à sua família. Tudo bem? Ou seja, palavras que começam com a mesma raiz, estão ali, guardam o mesmo sentido. Nas gramáticas históricas, né, como nós já estudamos que existem diferentes tipos de gramática, o elemento da palavra raiz só pode ser aplicado se uma palavra tem uma origem em uma outra língua e se nessa outra língua esse vocábulo básico for usado em outras palavras da mesma família. Ou seja, a raiz ela carrega a essência da palavra. E toda outra palavra que também tem essa raiz tem um significado, tem uma semântica semelhante. Tudo bem, pessoal? Exemplos aqui. Em um primeiro exemplo, temos a raiz noc. Vamos considerar aqui a raiz noc, noce, né? Que é uma palavra que vem do latim, que tem a sua raiz, tem a sua origem no latim. Nocere, que significa prejudicar, né? Observe que noc, noce, tem no latim esse significado de prejudicar, de causar dano, né? E toda outra palavra que tiver essa mesma raiz, essa palavra que tiver essa mesma raiz, trará dentro dela a sua essência, ou seja, esse mesmo significado, essa mesma semântica, tá? Por exemplo, nocivo, olha só o nos aqui, tudo bem? Nocivas, olha aqui a raiz, trazendo aquela carga de significado, trazendo aquela carga semântica. Nocividade, olha a carga semântica que essa palavra traz. Tudo bem? E agora, né? Eu tenho aqui a junção desse prefixo. Esse prefixo i, a gente sabe que é algo que vai contra, certo? Algo que é anti o i, não é? Não é essa parte, não é essa significação que esse i antes da palavrinha. Por exemplo, reconhecível. Ele é reconhecível, ele é irreconhecível. Vocês já pararam para pensar nisso? Reconhecível e irreconhecível. Irreconhecível. Observe que o i ele tem essa função de fazer o contrário, não é? Então aqui eu tenho a raiz, né? O noce, noc, e eu coloquei o i, né? A palavra ganhou o i para ser, né? Contra o prejuízo, né? Contra aquele que causa dano, ao contrário daquele que causa dano, digamos assim. Eu acho que é a melhor forma de descrever aqui. Ao contrário daquele que causa o dano, inocente. Tá? Eu tenho inocentar, inócuo, ou seja, aquilo que é inócuo, aquilo que não gera dano, que não incomoda, que não atrapalha, que é pequeno, tudo bem? Uma raiz pode apresentar-se alterada, como nas seguintes palavras. Aqui, agir. O agir. Aqui, o agir vem da pessoa também, que é um agente, aquele que age. Reagir. Olha aqui, né? Eu tenho um prefixo e um sufixo adicionado a essa raiz. Exigir, né? Exigência. Aqui, ó, nós temos um outro grupo de palavras, tá? Vou separar aqui para vocês entenderem melhor. Exigir, exigência, né? A parte do ig aqui, que foi acrescentado um sufixo e um prefixo. At, né? Aqui eu tenho sufixo, tudo bem? E prefixos que estão adicionados à palavra. Então, observem que muitas palavras são formadas a partir da sua raiz, do prefixo e do sufixo, né? Da junção do prefixo e do sufixo. E nessa raiz é que eu tenho o sentido, a essência da palavra, o significado central dessa palavra. O elemento central da raiz da palavra em língua portuguesa é que ela
A raiz, ela dá uma certa estabilidade. Ela marca a palavra, dando um significado, efetivando o significado dessa palavra. Porém, para não confundirmos a raiz com o radical, como bem foi colocado aqui, que às vezes parecem ser coisas iguais, mas que tecnicamente não são. Nós precisamos prestar atenção nisso, não são coisas iguais. Né? A raiz é um elemento que vem de uma perspectiva diacrônica, ou seja, numa perspectiva histórica. Uma perspectiva histórica. Tudo bem? Então, voltando um pouco aqui no slide, nós sabemos que nocivo, nocivas, nocividade, inocente, inocentar, inocuo, eles são palavras que nós temos hoje dentro da nossa língua, tudo bem? Nós temos hoje dentro da língua portuguesa, mas que elas foram produzidas numa perspectiva diacrônica. Professora, como assim uma perspectiva diacrônica? Quando eu falo para vocês perspectiva diacrônica, eu estou falando perspectiva histórica. Tudo bem? Exatamente isso. A partir da perspectiva histórica, tá? Então, ó, a partir do nós eu tenho nocivo, nocivas, nocividade, inocente. E todas essas palavras guardam a mesma essência, que é um significado que veio aí produzido de uma forma histórica. Levando em conta essa diferença, podemos dizer que algumas palavras ou grupos de palavras que têm a mesma raiz, a mesma semântica, o que vemos não é a raiz, e sim o radical, que também funciona como elemento significativo. O radical também traz o seu também traz um elemento significativo, mas a raiz ela traz uma perspectiva histórica e o radical não. O radical eu vou ver ele no momento síncrono, né? Sincrônico. Algumas palavras são formadas por radicais gregos e que são estudadas com maior atenção numa perspectiva histórica, ou seja, eles vão estudar a raiz, a origem dessa palavra. Já o radical não tem essa condição histórica. Eu não olho para a estrutura, para a origem, né, para a manifestação histórica dessas palavras quando eu vejo o meu radical. Veja só que interessante, né? Em trabalhos desenvolvidos por Matoso Câmara Júnior em meados da década de 1970, destaca-se que a morfologia volta a ser legitimada como um estudo de uma gramática gerativa. Eu trouxe aqui para vocês essa parte, por quê? Para a gente pensar um pouquinho nessa gramática que vem sendo estudada de diferentes perspectivas, tudo bem? Em diferentes perspectivas, não somente numa perspectiva histórica, numa perspectiva contemporânea. Então, por isso que quando eu falo de raiz, eu estou trazendo essa perspectiva histórica da morfologia, né, da formação das palavras. Veja só, algumas palavras aqui com radicais gregos, tudo bem? Ou seja, que tem ali a sua origem também, o seu início, tá? Dentro do latim, por exemplo. O grego, né? O latim. Quando eu falo de grego, estou falando de latim. Vejamos aqui. Aeros. Quando eu penso essa significação da palavra aeros, tá? Eu posso gerar outras palavras ou pensar em outras palavras, como, por exemplo, aeronave. Por quê? Aeros, veja só quanto é interessante, pessoal. Aeros tem o significado de ar. Se eu pensar aero, nave, nave do ar. Antropos, antropos. Isso daqui é bem interessante a gente passar na sala de aula, porque é o nome até de uma ciência, ele forma o nome até mesmo de uma ciência, né? Antropologia. Veja só,
antropófago, né? Aquilo que se alimenta do conhecimento do homem, por exemplo, tá? Antropófago. Autos. Autos é um radical que significa de si mesmo. Autobiografia, algo de si mesmo, né? A biografia, a escrita da vida de si mesmo. Biblion, aqui um radical, né? Biblion. Biblion significa livros. Então, se eu pego biblioteca, tá? Como se fosse um lugar onde pudesse encontrar vários livros, tudo bem? Bios significa vida. Com esse prefixo não, com esse radical, bios, eu escrevo, por exemplo, biologia, estudo, né, da bio. Croma significa cor. Olha só na formação da palavra cromático. Cronos significa tempo. Olha só a palavra cronômetro. Dáctilos, né? Dáctilos significa dedo. Olha só que interessante isso daqui, né? Dáctilos, dáctilos significa dedo. E dactilografia significa escrita com os dedos. Deca. Deca tem o seu radical significando 10. Se eu falo decassílabo, eu estou falando algo relacionado a 10. Demos, né? Demos, opa, um momentinho aqui. Vou colocar mais para cá para não atrapalhar a nossa visão, tudo bem? Demos significa democracia. Né? Na verdade, demos significa povo, perdão, pessoal. Demos significa povo. E se eu pego a palavra democracia, né? Povo, democracia, né? Povocracia, digamos assim. Elétron, eletricidade. Significado âmbar, né? Que é também uma medida ou algo relacionado à eletricidade. Etnos significa raça. Etnos significa raça. Por isso que hoje eu escrevo etnia com isso daqui, tudo bem? E no material de vocês aí, pessoal, está bem interessante, porque tem uma lista extensa de palavras, né, com o seu radical no latim e o seu significado, tá? E como nós utilizamos esse radical no latim para construirmos novas palavras. Por exemplo, ortos significa reto, justo. Com ortos eu escrevo ortografia. Pan significa todos, tudo. Lembra do termo pandemia? Eu acho que vocês estão lembrados aí, não foi nada agradável para nós, não é? E existe o termo epidemia, quando a doença ela tem ali um âmbito regional, né? Está centrada em algumas regiões. Mas quando essa doença se espalha por todo o mundo, ou seja, por tudo e todos, vira uma pandemia. Patos significa doença. Esse radical significa doença. Olha aqui, patologia. Penta significa 5, pentágono. Polis significa muito. Olha só, poliglota, né? A pessoa que fala várias línguas. Pótanos significa rio. Lembra de Mesopotâmia? Essa palavra, Mesopotâmia? Pseudos. Pseudo significa falso. Né? Eu tenho um pseudo-projeto, um pseudo-trabalho, ou seja, algo falso. Psique, né? O psique, tá? Significa psique, significa mente. Por isso que psicologia se escreve assim hoje. Tecne, tá? Significa arte, tecnografia. A termog, né? Por isso que eu tenho termômetro, por exemplo. Esse radical
Eu consigo escrever a palavra térmico, que também a sua essência significa quente. Tetra, tipos, topos, né? Zoon, tá? Que significa animal. Zoologia, tá? Então, todas essas palavras, vocês vão observando que elas têm o mesmo sentido, porque elas carregam o mesmo radical, né? Elas carregam essa família, essa proximidade de significados. Vamos lá, então, pessoal. Vamos entender um pouquinho mais a respeito de radical. Daí eu gosto sempre, pessoal, de trazer essa contextualização para dentro da sala de aula. Como, por exemplo, que eu posso trabalhar isso? Eu posso trabalhar também com muitos jogos. Ah, mas isso é coisa lá do Fundamental 1, né? Dos alunos da alfabetização. Será que não é interessante trazer essa reflexão também para os nossos alunos em alguns momentos? Até mesmo porque eles têm dificuldade com o vocabulário. E no momento que eu trago essas reflexões, eu posso propor um jogo, um desafio, que eles tragam várias palavras, por exemplo, que tem, por exemplo, o radical topos. Ou seja, são palavras que trazem um significado próprio, que fazem parte dessa família, tudo bem? Então, eu posso, de repente, propor um desafio, propor um jogo para os meus alunos, em que eles tragam, né? Reúnam palavras com o mesmo radical e busquem o significado dessas palavras de uma forma bem dinâmica. Por quê? Se de repente eu coloco no quadro e fico ali lendo, será que eles terão tanta atenção assim? É o que eu pergunto para vocês. Então, precisa ser a nossa preocupação possibilitar um ambiente de aprendizagem instigador, dinâmico, porque nós também bem sabemos que ficar ali 2 aulas, 2 horas, sentado, ouvindo o professor falar de um assunto assim que é bastante teórico, às vezes cansa, né? Nós bem sabemos isso. Então, por que não mudar e fazer diferente e fazer à medida do possível, a melhor forma, tá? Radical. Embasados nas informações, né, que nós já lemos anteriores, nós temos aqui, né, que um radical é um elemento básico e significativo das palavras, considerada sobre o aspecto gramatical e prático, dentro da língua portuguesa atual. Ou seja, o radical é aquela parte da palavra que ela pode trazer o significado, ela traz a essência, ela traz a semântica de cada palavra, certo? Aqui, vejamos. Ao propósito, é possível lembrar que certas palavras da língua portuguesa só existe o radical. Ao sabermos sobre essa função da raiz em uma palavra, podemos então fazer diferenciações das outras unidades morfológicas, tudo bem? O radical, né, é chamado de semantema. Por quê? O que é semântica? Você já ouviu essa expressão? Semântica? Não? Semântica é o sentido. Vocês já pegaram? Eu faço um desafio para vocês. Por exemplo, aqui, eu vou pegar um livro didático, tá? Só para a gente observar um pouquinho. O livro didático quero que eu tenha aqui na minha prateleira. Porque, inclusive, eu gosto muito de guardar os livros didáticos para ver daqui a um tempo como que era abordado o ensino da gramática nos livros didáticos do ensino médio, né, do ensino fundamental 2. Isso é muito interessante. Uma coisa que eu falo para vocês, enquanto professores, né, ou futuro professores de língua portuguesa, os livros didáticos, eles não são norteadores da nossa aula. Eles são as nossas ferramentas. Eu não preciso pegar um livro didático e ler ele toda a unidade. Eu preciso pegar alguns textos. Se eu gosto de algum roteiro de questionário de perguntas de exploração, posso pegar também, mas eu vou conduzir a aula e eu vou direcionar o material para as suas necessidades, tá? Vou pegar um livro aqui, só para a gente ver, né, se essa palavra semântica, muitas vezes
é apresentada dentro do nosso livro. Um momentinho. Opa, peraí, pessoal. Ó, peguei um livro aqui que estava mais próximo, tá? Aqui é um livro de língua portuguesa, tudo bem? Nesse livro de português, de língua portuguesa, vocês claramente vão encontrar essa palavra semântica. E quando, por exemplo, ó, já encontrei aqui, ó, semântica da palavra, semântica do texto, tá? E quando, por exemplo, vocês forem trabalhar as unidades de um livro didático e observarem esse uso dessa expressão, semântica, estudo da semântica, observem que vai ser o significado das palavras, o sentido das palavras, o sentido do texto, tá? Toda habilidade traz essa aqui, ó, língua e linguagem, daí entra semântica também, linguística, análise morfológica, tudo bem? Então, são materiais, assim, bastante interessantes para que vocês possam, por exemplo, folhear esse livro e ver essas nomenclaturas que um professor de língua portuguesa precisa se familiarizar, tudo bem? E é muito importante que ele se familiarize, porque assim ele consegue também interpretar um livro didático e fazer as melhores escolhas para os seus alunos e para o sistema de ensino e aprendizagem. Então, o radical é chamado de semantema, porque ele traz o sentido. E quando eu falo que o meu radical traz o sentido, eu estou apresentando que o meu radical traz o significado, traz a semântica, traz o significado. Observem, por exemplo, um radical comum, o radical livre, né? Ó, com esse radical eu posso escrever livro, livrinho, livreiro, livreco, livraço, tá? É preciso lembrar que a língua portuguesa é considerada como neolatina, tá? Essa conversa também já fez parte da nossa caminhada e na nossa formação. E essa conversa já trouxe também que a nossa língua nasceu do latim. É um novo latim, neolatim, cuja ascendência originária foi o latim, né? Grécia, Roma e tudo mais. Quando veio o latim clássico, que era falado entre, né, a nobreza, entre as pessoas, né, do clero, e eu tinha o latim vulgar também, que era falado pelo povo. E a partir desse latim vulgar eu tive a evolução, tá? Quando olhamos uma lista de palavras que apresenta seus radicais de palavras latinas, é muito normal, né, muito comum aparecer léxicos. E esses léxicos, ou seja, essas palavras, são classificadas como latim. Isso porque as mesmas palavras, né, mesmo sendo faladas por pessoas comuns, por pessoas do povo, elas permaneceram, elas continuaram e muitas vezes elas sobreviveram até hoje. Por exemplo, agri. Agri significa campo, cultura. Ambi. Ambi significa, né, ambos, ambidestro, ou seja, a pessoa que consegue se movimentar aí com os dois lados, fazer as coisas com as duas mãos. Api. Api significa abelha. Eu escrevo apicultor. Arbore significa árvore, arborizar. Belli significa guerra, por isso que eu escrevo bélico. Cado significa que cai. Cado, tá? Significa aquilo que cai. Com o cado eu posso escrever cadente, decadência, decadente. Cola, aquilo que habita, como se fosse ficar fixo, né? Silvícola. Fico, aquilo que faz ou produz. Tá? Fico significa, né? Esse radical. Fico significa aquilo que faz e produz. Por exemplo, benéfico. Fide
significa fé, fidelidade. Frater significa irmão. Com frater, eu posso escrever fraternal e fraternidade. Agora, nós temos aqui, né, aquilo que eu falo, cuidado, que é uma cilada. Nós temos ali os falsos cognatos e os cognatos. Tá? Quem estuda aí língua estrangeira já tem um bom conhecimento a respeito dos cognatos. Então vamos lá. É preciso lembrar que não se deve confundir palavras cognatas, porque a definição dessas palavras ou vocabulários que precedem, né, de uma raiz comum, como aquelas palavras que apenas aparentam ter um radical, que são denominados falsos cognatos, ou seja, palavras que parecem ter o mesmo radical, mas não têm a mesma raiz, ou seja, não têm o mesmo significado, porque a raiz é a essência, né? É aquela parte que traz mesmo a genética da palavra, o DNA da palavra. Por exemplo, a raiz da palavra latina espírito, por exemplo, prende-se a seus cognatos: alma, animal, animária, animar, animado, desanimar, animação. Por exemplo, por mais que eu tenha o mesmo radical, eu não tenho a mesma essência, eu não tenho a mesma raiz, eu não tenho a mesma origem. Em virtude das alterações de algumas palavras, sofrem, né, de uma forma diacrônica, de uma forma histórica na sua escrita, às vezes torna-se difícil diferenciar, né, a raiz ou o radical. Por exemplo, aqui, olha aqui, facção. Tomar cuidado porque esses radicais não carregam a mesma raiz. Eles são semelhantes, mas não carregam a mesma essência. Por exemplo, facção fácil. Tem o mesmo radical, mas não trazem o mesmo sentido, não trazem a mesma semântica, não trazem o mesmo significado. Tá? Facção é diferente de fácil, é diferente de facilitar, é diferente de façanha. Facção, ele está bem nessa família, aqui, ó, facção, ele nessa família não é a mesma raiz, tá? Vejamos aqui, facção, faccioso, facínora, é uma família. Fácil, facilitar, façanha, é a mesma família. Fator, faturar, fato, família. Infecção, tá? Difícil, artífice. Confecção, efetuar, ourives. São palavras que muitas vezes parecem ter a mesma raiz, mas não, eles têm o mesmo radical. Mas às vezes os seus sentidos mudam, porque a raiz tem uma família específica, tá bom? Além do radical e da raiz, nós temos uma outra nomenclatura aqui que é bastante interessante, que é o que nós chamamos de tema, ou muitas vezes de vogal temática. Eu acho que em algum momento da vida de vocês, vocês já se depararam com esse termo. Vamos lá, então. Em sentido mais simples, podemos dizer que o tema é o radical acrescido de uma vogal. Vamos prestar atenção aqui, ó. O tema é o radical junto com uma vogal, que também é chamada de vogal temática. Vogal temática. É o tema, é o radical acrescido da minha vogal temática, tá? São exemplos de temas aqui, tá? Livro. A vogal temática pode ocorrer em temas simples. Por exemplo, aqui, né, eu tenho meu radical e eu tenho a minha vogal temática. Ou aqui também, livreiro. A representação de uma vogal temática pode ser exercida por uma vogal
ou bem por uma semivogal. O que é uma semivogal? Por exemplo, aqui, quando eu tenho isso daqui, tá? Que é chamado de ditongo. Eu faço a separação silábica da palavra, fiz a separação silábica. E dentro de uma sílaba, eu vou encontrar duas vogais juntas. Duas vogais juntas. Sempre uma será a mais forte e outra será a mais fraca, tudo bem? Por exemplo, livreiro, livreiro, livreiro. Qual a vogal que é mais forte? O E. Então, o I se torna uma semivogal. E eles também são vogais temáticas, né? Também, dependendo da palavra, passar de uma vogal para uma semivogal, ou seja, uma palavra passa de uma vogal para uma semivogal. Afetuoso, né? Por exemplo. O tema, portanto, é um radical ampliado. É aquela vogal que vem logo após o radical. E, a partir do radical, eu vou adicionar o que eu chamo de desinências. Ou também eu posso chamar de terminações, tá? Que são sufixos, que eles atuam aí na flexão também das palavras. Vamos agora entender um pouquinho sobre o conceito de prefixo, sufixo e afixo, tá? São palavras que vocês, enquanto professores de língua portuguesa, professoras, professores, vão se deparar sempre. No que é prefixo? No que é sufixo? No que é afixo? Ah, mas isso é importante eu trabalhar no ensino fundamental 2, no ensino médio? É, porque eles vão se esquecendo disso. E muitas vezes, esses elementos podem aparecer, de repente, em uma banca de concurso público. E também é interessante que eles tenham noção disso, para que eles tomem conhecimento a respeito da sua língua. Então, vamos lá. Eu tenho o processo de composição, o processo de derivação, são processos que compõem a minha palavra. E esses processos são formados, ora, por prefixo e sufixo, tá? Vamos entender. O que é o prefixo, pessoal? Vamos lá. O que vem a ser um prefixo? São radicais que antecedem, são palavrinhas que vêm antes do núcleo da palavra, ou seja, vem antes da raiz da palavra, tá? Aqui, algum exemplo, tá? Por isso, tem significação bem mais precisa. O sufixo exprime geralmente lugar, modo, tá? Infra. Se eu coloco infravermelho, eu tenho esse prefixo, ou seja, aquela palavrinha que vem antes, tá? Infravermelho, infrator, infraestrutura, infrarrenal. Ou seja, o prefixo é aquela parte que foi emendada, né, juntada na palavra, que vem antes, né? Antes da sua essência, antes dessa raiz. Intercomunicação. Inter significa ação recíproca, tudo bem? Intercomunicação. Entreamear, entreabrir. Intra. E intra? O que significa esse intra? Esse intra é movimento para dentro. Agora vocês vão ficar com medo. Aí lembra dessa palavra intramuscular, injeção intramuscular? Meu Deus, isso é dolorido, né? Doloroso pra caramba, dói muito, né? Uma injeção intramuscular. Por que eu falo intramuscular? Porque eu estou falando que é dentro, né? Então eu posso observar aqui, por exemplo, a presença desse prefixo, ou seja, aquilo que vem antes da raiz. Justa, justapor, justalinear, male, que significa mal. Malevolência, mal educado, mal-estar e mal dizer. O sufixo, por sua vez, se o prefixo é aquilo que vem antes da palavra,
O meu sufixo, pessoal, vem aquele depois da raiz, não é? E ele é bem poderoso porque ele vai dar a classe gramatical, a classe morfológica a qual essa palavra pertence, tá? Por exemplo, eu tenho os sufixos nominais, que são ista, oso, né, que dão qualidade, que dão nome. Por exemplo, dentista, recepcionista, motorista. São nominais, ou seja, que representam o nome, de repente o nome de uma profissão. Verbais, aquilo que expressam ação. Gotejar, cabecear, nadar, cantar, sorrir, perder. Ou seja, são finalizações de palavras que me ajudam a entender que essa palavra é um verbo. Ou seja, essa palavra está na classe gramatical dos verbos. Adverbial. Sempre tem um advérbio ali terminado em mente, não é? E aqui, pessoal, por exemplo, aqui eu tenho uma ilustração bem interessante, tudo bem? Deixa eu só pular aqui. Eu vou manter. Peraí, pessoal. Um momentinho. Meu Deus. Aqui. Isso. Vejamos aqui, né? Nós temos uma construção bem interessante feita por esse autor, que nos ajuda a entender alguns prefixos, alguns radicais, alguns sufixos e também prefixos, vogais temáticas e sufixos. Vamos lá? Aqui eu tenho a palavra inativo. Conseguem observar isso? Vou até pintar aqui de azulzinho para facilitar. Não pegou o azul. Eu quero o azul agora. Inativo. Inativo, tá? In é o meu prefixo. Ati é o meu radical. É onde eu tenho a essência da palavra. E o meu sufixo ivo. Novamente, empobrecer. Em, né? Que aqui o em é o meu prefixo. Pobre, né? Seria o meu radical, onde tem a essência da palavra, a essência do significado da palavra, e é ser, tá? Como se fosse um verbo, uma ação. Internacional. Internacional. Inter, dentro. Nação, né? Nação. Inter, né? Dentro das nações, por exemplo. Entre nações. Aqui novamente, só que aqui eu vou trabalhar com a minha vogal temática. Prefixo desanimador. Aqui, por exemplo, eu tenho a minha vogal temática. Imperdoável. Minha vogal temática. Predomina, né? Predomina minha vogal temática, que vai unir o meu radical, né? Com a minha vogal temática e o sufixo. Tudo bem? Eu tenho todo esse movimento. Esse quadro deixou bem claro aí para a gente como que funciona a estruturação das palavras. É um assunto bastante teórico, professora? Sim, pessoal, é um assunto teórico. É um grande desafio. No entanto, eu preciso, tá, pensar como eu posso levar isso para o meu aluno. De uma forma dinâmica, vou trabalhar isso lá no 6º ano. Criançada sempre com muita energia, e que bom que eles sempre têm bastante energia. Então, por que eu não uso um jogo, né? Mas eu não tenho computadores na escola. Às vezes isso é um entrave na nossa prática, sim. Mas então, por que eu não faço joguinhos, né, manuais que eles mesmos podem produzir? Eles mesmos podem, em parceria com a professora de artes, podem criar esses jogos, não é? E jogos de mesa, montando as palavras, onde eles vão identificar o radical, a vogal temática, e juntando as partes das palavras, vão identificar o prefixo.
nisso também, pessoal, eles vão aprendendo muitas coisas. Por exemplo, vão aprendendo a tal da ortografia. Algumas palavras que são escritas com X, outra com 2 S, enfim, não é? Assim, é muito interessante você trabalhar nessa perspectiva, do que de repente você levar um slide e ficar ali, não é, explorando isso de uma forma cansativa, e às vezes você também sofre porque você vê que o seu aluno não está aproveitando ali da maneira como você tinha, como você tem a intenção de que ele aproveite, tá bom? Pessoal, então encerramos nossa aula. Muito obrigada por toda a atenção. Beijos e até mais. Tchau, tchau.